um analisador geral na medida em que se instala em algumas das suas principais linhas de fuga. Junho de 2013 fez passar um devir todo mundo, e foi sobre essa linha que se instalou o Black Bloc. Nem fascismo, nem niilismo, nem denuncismo, nem espetáculo. As ações diretas, voltadas à destruição de propriedades e símbolos do capitalismo financeiro e também contra o Estado, não eram imagens, eram exercícios profanatórios de poderes que encontramos dispersos e em funcionamento por toda a extensão do grande consórcio legal entre mercado e Estado. Veja se esses não foram poderes que exercemos em junho, e que não correspondem a poderes que o Estado e o mercado, e o FNG aqui embaixo também, exercem a todo momento. O poder de erguer barreiras, instalar catracas, impedir acessos, constranger liberdades, fazer fluir as ruas, fazer consumir ou destruir mercadorias e propriedades. As ações diretas instauram cintilações divergentes, isso é, arrancam partículas diferenciais em um regime de conexão assimétrica com as formas de exercício do poder sequestrado do campo social pela forma Estado. Quando os Black Blocs afirmavam que violenta o Estado, o mercado, o transporte público ou o dia a dia, não as ações diretas, estão propondo uma distinção entre poder e violência. Estão afirmando que a única condição para que se possa exercer o poder sem violência é que ele não seja sequestrado na forma do Estado e na ficção da representação. Isto é, que ele permaneça inseparável das multiplicidades que compõem um dado campo social. As ações diretas são tão simbólicas quanto afirmativas e reais. Elas são manifestações de poder e práticas de sua aberta divergência em relação à violência sistêmica. Destruir um símbolo é afirmar a coincidência entre ação e discurso, é praticar a distância real entre o exercício do poder e da violência. O Black Bloc não faz por isso como o Estado. Ele compõe uma nova paisagem sensível nas metrópoles, com a polícia, com os controles, com o capital, com a propriedade. Mais do que o dever de ninguém, o que está em jogo no Black Bloc é arrancar as formas de subjetividade imanentes aos controles da nossa época, um dever imperceptível. Esse é um dever que passa batido mesmo na ordem dos deveres. É nesse ponto que o anonimato do Black Bloc ganha todo o seu sentido de potência políticos. Dessubjetivar-se, devido a ninguém, sempre nos expõe ao perigo de sermos rapidamente enquadrados pelos controles, como recentemente disseram o José Corpo e o Márcio Tasqueto. No entanto, devido a ninguém pode ser a máscara, jamais imune a riscos e perigos, inclusive de captura, sobre a qual se dissimula um aspecto essencial do dever de todo mundo, a capacidade de fazer um movimento real passar despercebido. Esse é o ponto principal. Deleuze não cessou de dizer que devir não é imitar. Quando ele diz imitar, ele está obviamente se referindo à noção platônica. Devir é extrair partículas entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos e através das quais nos tornamos. Isso exige que se crie uma zona de vizinhança ou de indeterminação entre aquilo que se é, o lugar em que se está, a vida que se vive e o que tudo isso vem a ser. Portanto, as grandes transformações são as que se deslocam anônimas, são as que parecem fazer parte de uma paisagem prosaica, porque instauram uma zona de vizinhança entre o que se é e o que se vem a ser. Um devir não comporta a sabedoria do camaleão que se colore com a paisagem, comporta a malícia elusiva dos cefalópodes. Desculpa usar cefalópode, mas eu ia botar lula, mas ia ficar estranho, entendeu? Podia gerar uma entendida. Então, um devir não é fazer como um camaleão, Devir é a malícia, está na malícia elusiva dos cefalópodes, que tingem o oceano para fugir. Não imitar a paisagem, mas compor com ela. Pintá-la com as cores da fuga daquilo que vem. Os 20 centavos mais tarde, o Amarildo, nomearam deslocamentos anônimos do desejo social que se tornou capaz de perceber os aspectos intoleráveis da vida comum. Junho pintou uma paisagem. Junho nos introduziu na atmosfera de indignação que o aumento ou o desaparecimento de Amarildo requeria. Devir todo mundo implica, então, duas coisas. De um lado, passar despercebido pelas formas a priori da sensibilidade atual. De outro,
instaurar uma composição capaz de fissurar essa sensibilidade de modo imperceptível. As sensibilidades policiais só conseguem perceber um fenômeno como o Black Bloc nos seus próprios termos. Por isso, toda uma literatura sobre criminosos mascarados, sobre sua suposta solidariedade com os circuitos capitalísticos do espetáculo, toda essa paranoia intelectual é incapaz de explicar tanto os devires quanto as expressões concretas de um campo social. Isso talvez se deva menos à incapacidade teórica dos intérpretes e muito mais à potência do Black Bloc para devir imperceptível. Quer dizer, a capacidade política do Black Bloc está no fato de que ele é capaz de fazer passar despercebido o movimento real de junho precisamente ao permanecer sob as luzes dos holofotes. Esse é o sentido da anônima notoriedade. Tá? O devir todo mundo tem, portanto, dois sentidos que se compõem entre os planos do transcendental e do empírico. Um devir imperceptível, que consiste em pintar o mundo com a sua cor, né? Preparar uma paisagem, mas também o ato de instalar todo mundo em uma fuga, produzir uma constelação de alternativas ao mesmo tempo distinta e interior àquela paisagem. Eis o que explica que se tenha compreendido tão mal o Black Bloc, especialmente os que os veem como procelários dos tempos do espetáculo. O Black Bloc compõe com um campo social permeado por uma sensibilidade policial espetacular. É isso que nos define, né? Por isso, sob o seu regime, tudo o que se pode perceber, ver e dizer sobre o Black Bloc dá-se nos termos dos seus próprios referenciais, isto é, niilismo político, espetáculo e crime. As três coisas que nos definem como sociedade, como corpo social. Quando uma subjetividade política se choca com uma sociedade em que a política foi sequestrada por uma oligarquia de Estado, toda ação política será chamada antipolítica. Quando uma ação direta se choca contra uma sociedade policiada, todo extravasamento dos seus códigos terá por nome crime. Quando um fenômeno social se choca com uma sociedade espetacular e pós-industrial, todo possível será visto como imagem reiterativa. Portanto, não deve soar paradoxal que o Black Bloc permaneça em uma anônima notoriedade. Em uma sociedade de ninguéms, né, que lutam diuturnamente para ser alguém, a sua singularidade permanece clandestina, na medida em que qualquer um pode compor com o Black Bloc e em que o Black Bloc poderia compor com qualquer um, isto é, com todo mundo. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Talvez um pouco como dizem os pichadores que se recusam a entrar nas galerias de arte, né? Vocês encontram isso pichado por aí. Fui crime, serei poesia. Né? Também o Black Bloc poderia dizer alguma coisa parecida depois de junho. Né? Querem os crimes, porque muito antes teremos sido e seremos política. Muito obrigado. Muito obrigado, Miriam, pela brilhante apresentação. Vamos passar agora ao debate, as perguntas. Quem quer se pronunciar? 2. Vamos fazer blocos de 3. 3. Pega aqui o microfone. Gostaria de agradecer as duas brilhantes palestras. Seria um eufemismo, foram realmente brilhantes. E trazer algumas provocações para os nossos dois amigos, né? Para o Castor, tá bom. Castor, tem duas questões assim, que eu gostaria de te ouvir um pouco mais. A primeira delas foi muito discutida assim, no nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa, estágio de exceção, já teve outro nome, mas acho que está bem adequado, estágio de exceção hoje em dia, desde 2012, e um dos autores que foi central para nós foi o de Debord, né? De alguma maneira gravita, obliquamente na sua fala, e algo que sempre incomodava ao ler o Debord, e apareceu um pouco na sua exposição, né, a Platão entra em algum momento, é que o Debord ele faz essa diferenciação entre vida verdadeira e uma vida contemplativa, digamos, né? Assumindo então uma espécie de ontologia da verdade, uma ontologia de algo que está por trás do espetáculo, de uma autenticidade, de uma verdade. Será que a gente hoje em dia pode pensar dessa maneira? Porque pensar assim significa, de certa forma, hierarquizar a realidade, dizer onde está essa realidade e conferir poderes a alguém para nos dizer, né? Será que pensar a democracia espetacular é pensar que existe uma democracia mais verdadeira do que essa,
num sentido ontológico duro, num sentido ontológico verdadeiramente, vou usar verdadeiramente de novo, num sentido que se possa apontar com aquele que não é aparencial, né? E outra questão ligada a essa tem a ver com um elemento que também aparece obliquamente, eu queria te ouvir um pouco, sobre representação política, né? Tem um texto do Pietro Costa, eu não me lembro o título, acho que Democracia e Representação, é um texto muito interessante, que ele faz uma análise histórica, não é filosófica, mas é histórica, dessa relação entre democracia e representação e como é que ela não é necessária, ao contrário, historicamente ela foi bastante tensionada. Aí os títulos dos capítulos, ou das sessões, que é um artigo, né, é Democracia sem representação, representação sem democracia, democracia contra representação, representação contra democracia e democracia e representação. Então, até pela estruturação histórica dessas sessões, a gente vê que democracia e representação estão em contradição, ou estão pelo menos enfrentadas, né? Eu queria saber a sua opinião, eu queria saber como é que você pensa a democracia, porque em alguns momentos parece que a democracia ela foi apresentada como uma forma, como uma estrutura, como um tipo de governo, quando na realidade eu penso muito como Rancière, que a democracia ela é uma antiforma de governo, né? Ela é o fundamento que torna possível todas as formas de governo, mas ao mesmo tempo ela não é forma de governo. Então eu acho absolutamente contraditório falar de democracia representativa. E por extensão de uma democracia por aclamação, que é apenas mais um substituto funcional para a representação, né? Era mais para eu te ouvir sobre esse tema que eu acho interessante. Murilo, eu achei sua palestra, como sempre, os seus textos são muito inspiradores. Parece que eu vejo jovem Deleuze assim na minha frente, é muito legal. Eu poderia discutir com você a partir de várias tradições, né, que acho que dialogam, uma filosofia do impessoal, do expósito, ou uma ideia de comunidade que vem do Agamben, né, e daí de ser qualquer. Mas eu queria pegar exatamente um ponto da tradição e tentar tensionar um pouco, tentar trazer uma profanação, se eu posso dizer assim, a ideia de crime, que não tem muito a ver com um tema que não esgota a desobediência, mas que de alguma maneira é importante. Mas se a gente for pensar a desobediência civil, com essa dimensão da desobediência que foi capturada pelo liberalismo e depois pelo constitucionalismo, que nós tentamos de alguma maneira libertar ou pensar outras dimensões da desobediência civil, a gente vê autores clássicos como o próprio Thoreau, ou ativistas também clássicos como o Gandhi, o Martin Luther King, reivindicar o caráter às vezes criminoso da desobediência civil. Eu tenho que reconhecer a desobediência civil como um crime, até para trazer a opinião pública para a análise, para o debate e para a exposição dessas ideias. Então, a tradição da desobediência civil ela se coloca claramente como uma reivindicadora do caráter, ao menos antijurídico, não vou dizer totalmente criminoso, porque sabe que essas figuras na dogmática elas são diferenciadas, mas o desobediente civil ele conclama para si o caráter de antijurídico. Se eu sou um desobediente civil, eu estou em contra a ordem do direito e muitas vezes praticando crimes. E aí eu me lembro de uma fala, também da tradição, mas uma tradição, digamos assim, crítica, né, do Nilo Batista, né, numa entrevista que ele deu, não sei exatamente quando, ele lançou a ideia de que todo crime é político. Todo crime é em si mesmo político. A gente tem essa diferenciação entre crimes comuns e crimes políticos, até um tratamento diferenciado seria dado aos dois. E ele lançou essa ideia com muita clareza: todo crime é político. Aí perguntaram, mas qual que é a diferença então de um ativista, né, que reivindica um caráter revolucionário para a sua ação e para o sujeito ali que rouba a sua carteira, que é preso por roubo, né? Assim, os dois crimes são políticos, os dois são contra a ordem capitalista. A diferença é que o ativista sabe disso e o ladrão não sabe, né? Então eu queria te ouvir como que é possível profanar essa característica identitária que se impõe aos black blocs, né, como criminosos, mas não simplesmente pensando um fora absoluto, mas
articulando e tensionando essa noção de crime político. Eu acho que é uma via interessante para dialogar dentro do campo do direito, né? A gente não pode, infelizmente, abandonar. Agradecer mais uma vez. Fiquei muito feliz. Eu gostei muito das conferências e esse evento também está sendo incrível pelas provocações, pelos debates que produz. Até faço uma homenagem ao Castor, porque de todos os eventos que nós participamos, o Castor está sempre do início ao fim, né? Isso é tão interessante porque permite essa reconstrução e ele é tradição. Isso é admirável. Assim. Bom, as questões que eu coloco tangenciam, tem uma relação próxima com o que o Andiges colocou. A primeira, para o professor Castor, a relação entre mimes e espectador, né? Porque nesse debate que você suscita, que eu acho pertinente e urgente em termos políticos, né? O conceito de mimesis, nessa polêmica entre Platão e Aristóteles, acho que para além dessa dimensão da passividade ou da atividade, né? Que Aristóteles, a mimesis, ela cria coisas, agrega coisas ao mundo, a mimesis ela também educa, né? Então, que é algo muito antiplatônico na poética de Aristóteles, no momento que ele diz que o teatro, né, a dança, são formas de educação das paixões. E essa polêmica que o Rancière traz recentemente sobre o conceito de espectador emancipado, né, que é uma provocação quase neo-aristotélica, né, ao dizer que o conceito de espectador não é um conceito passivo, de que apreciar algo, ouvir algo, né, envolve toda uma atividade, né, uma sensibilidade, e há ele diz, todo um pano de fundo neoplatônico, né, nessa crítica da representação, na crítica da imagem, quando quer negar o espectador, né? Então, em que medida a gente pode falar desse conceito de espectador emancipado e de uma outra relação com as imagens que não é apenas essa relação puramente escópica, né? Então, talvez, acho que não seja uma questão espetacular, mas uma questão de agenciamento, né? De subjetivações, assim por diante. Eu queria te ouvir mais um pouco sobre essa questão da mimesis do espectador e do espetáculo. Outro ponto, você disse que não se pode falar em democracia, né, no singular, mas apenas no plural, se a gente não pode aplicar isso também para o conceito de povo, né? Aquilo que a Gama diz, né? O povo tem essa fratura, né? Ao mesmo tempo parece uma totalidade, mas aquilo que não pode ser incluído nessa totalidade. Então, se não se trata, talvez, de não mais falar em povo, assim como humanidade, mas de dar a vez sempre esse irrepresentável dos povos, né? E a terceira pergunta é sobre o conceito de política, né? Acho que essa genealogia que se traz é muito rigorosa, que o conceito de população surge no século XVII, né? Mas tem uma problematização, diria, mais franca no século XIX, né? Essa necessidade de política, né? Isso Foucault e assim por diante. Mas eu queria tratar do conceito de político, né? Se você pudesse falar mais sobre isso, porque o conceito de político, depois está no expósito, mas que surge em Carl Schmitt, né? E quando Carl Schmitt define o conceito de político, na verdade, o que está em questão é uma definição da própria política, né? Ao falar do Estado, do movimento povo, né? O Estado como movimento estático, né? O movimento como aquilo que, a todo momento, politiza o Estado e que decidirá a todo momento sobre um povo, né? Como estilo político. Então, se é possível a gente preservar um conceito que tem uma origem claramente
né? Usando aqui um conceito ambivalente, claramente fascista. Né? Se é possível falar ainda de político, porque parece que quando Adame substitui político, isso no projeto Homo Sapiens, ele tem sempre essa dimensão crítica, como a vida nua, assim por diante. Né? Então eu queria te ouvir mais sobre isso. Em relação ao livro também, gostei muito da conferência, suscita muitos pontos. Né? Primeiro, eu acho que há uma polarização extremamente empobrecedora hoje no pensamento brasileiro, entre, de um lado, um entusiasmo celebratório em relação às chamadas jornadas, né, de junho a 2013, e de outro, a recusa. Né? O que leva a situações um tanto constrangedoras, né, de partidários das jornadas que chegaram a dizer, partidários nesse sentido, que fizeram um diagnóstico no evento, que, olha, em 2016 não houve golpe, porque tem a continuidade do governo Dilma, né? Talvez negligenciando toda essa mudança estrutural mais drástica que hoje a gente vive, e resultou, né? Uma das questões que eu queria te ouvir sobre a reforma do ensino médio, que eu acho que foi um movimento contra-insurrecional aquilo que aconteceu em 2013, né? Ou seja, esse hoje estão os black blocs, vamos atacar as escolas, das periferias, onde, né? Então, de outro lado, essa situação daqueles que, como o Moisés resumiu muito bem, dizem, olha, então, se é um governo de esquerda, eu não posso protestar. Né? Então, a primeira pergunta é essa: como você vê esses desdobramentos, né, de 2013 num cenário das ocupações das escolas? Né? Como pensar o movimento das ocupações no interior dessa rede conceitual que você traz? Outro ponto. A crítica aqui a essa noção de invisibilidade, né? Eu acho que o conceito de invisibilidade é um conceito muito importante no cenário contemporâneo. Né? Basta citar o público invisível. Né? Existiam essa categoria de laudes, né, das Arábias, né, lá naquele verbete guerrilha que ele escreve na Enciclopédia Britânica, fala de uma guerrilha invisível, né, na luta contra o Império Otomano, em que os árabes utilizam-se do próprio ambiente no combate, eles não aparecem. Né? Mas a questão da invisibilidade envolve uma série de táticas muito mais amplas do que a performance, eu usava você performance sem fim, né? Do que a performance de esconder o rosto. Inclusive, uma das questões era de se tornar absolutamente sociedade civil, usando o conceito que estava passado, mas se indiferenciar com as comunidades das quais fazem parte. Por isso é muito difícil. Onde está o público invisível? O invisível em todo lugar. Né? Eu vi, por exemplo, um colega mexicano que tem um contato grande com o comitê invisível, o que é padeiro. Né? Então, as pessoas que mais, assim, as pessoas que eu conversei, mais conhecidas de você